E aí galera, aqui quem fala é Ednilson, da Ednilson Relógios. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o relógio Casio G-Shock GA700CA. Antes de começar a falar sobre o relógio para vocês, galera, eu vou passar primeiro o peso e as medidas desse relógio para vocês, tá bom? Primeiro aqui eu vou passar o peso. 70 gramas é o peso do relógio, tá? Cadê? 70 gramas cravado. Agora eu vou passar aqui as medidas da caixa. Primeiro aqui o diâmetro da caixa do relógio. 53,2. O comprimento da caixa, que é a distância entre pinos, 44,1. E agora aqui a espessura, 16 milímetros. Agora aqui, galera, eu coloquei ele no pulso para que vocês tenham noção de tamanho no pulso, tá? Como dá para ver aí, ele é um relógio grande, robusto, e ele fica bem notório para pessoas que têm pulso fino, que é o meu caso, tá? Então ele é um relógio bem grandão, mas para quem curte aí a pegada G-Shock, é um relógio com bastante presença, ainda mais nessa cor aqui. Esse relógio aqui, galera, ele tem um mostrador aqui em cristal mineral. O bezel dele e a pulseira é em borracha. Os botões aqui são em resina, tá? Todos eles, inclusive esse aqui que é o da luz. E são botões grandes e de fácil acesso, com ou sem luvas. O bezel dele é fixado por parafusos, assim como a maioria dos G-Shock tem aí. O passador do relógio é em borracha e a fivela é em resina, com trancamento duplo aqui, como vocês estão vendo. A parte de dentro do relógio, ele tem aqui o fundo em aço inoxidável parafusado. E aqui na tampa vem as especificações técnicas dele, como o número do módulo, a referência do modelo e a especificação de resistência à água e resistência a choque deles também. A resistência à água desse relógio aqui, galera, são 200 metros de profundidade, tá? Só para lembrar, ele não é um relógio para mergulho, embora ele tenha uma resistência à água muito boa. Galera, você chegou até aqui, ainda está me assistindo? Deixa um like, comenta, pergunta, compartilha, se inscreve aí no canal, porque toda e qualquer interação que você fizer aqui ajuda demais o crescimento do nosso canal aqui dentro da plataforma, tá? Toda vez que você interage com um vídeo no YouTube, a plataforma entende que o vídeo que acabou de ser assistido, de certa forma, foi interessante para você, então pode ser interessante para outras pessoas também. Então ele passa a sugerir mais o vídeo que acabou de ser assistido, tá bom? Se você puder também dar uma olhada aqui, ó, na descrição, embaixo desse vídeo, vão ter vários links importantes para você conferir. Tem o link para você poder fazer parte do nosso grupo no Telegram e o link para você comprar esse relógio aqui também, caso você queira, tá? Todos os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Agora, galera, eu vou passar aqui para vocês as funções que esse relógio tem, tá? Aqui ele está no modo hora. Para você fazer o ajuste, você pressiona e segura aqui ó, o botão superior esquerdo do relógio. Vai começar a piscar ali H7. Veio aqui para o modo de fuso, né? Esse relógio aqui, ele tem hora mundial, tá? E tem vários fusos também que você pode conferir. Aqui assim que você receber o relógio, ele costuma vir, né, na maioria dos casos, ele vem UTC ou então Japão, o fuso dele. Então você coloca aqui no fuso horário do Rio de Janeiro ou no fuso que melhor se enquadre a sua localização e só então você começa a fazer o ajuste da hora. Esse ajuste inicial é de extrema importância, tá bom, galera? Por quê? Ele vai, baseado nesse ajuste inicial que você acabou de fazer, que o relógio vai fazer um cálculo e vai ajustar todos os outros fusos que estão presentes aqui na memória do relógio também, tá bom? Então, feito o ajuste do fuso aqui,
você pressiona o inferior direito, ele vai perguntar o horário de verão, se você quer deixar ativo ou não. Aqui é o modo de 12 horas, você pode ativar ou não, pressionando aqui o botão inferior direito do relógio. Aqui agora é a configuração de hora, né? Aqui onde está piscando é o segundo, você pode fazer a sincronia com outro relógio caso seja necessário. Onde está piscando aqui agora é a hora, tá? Você pode fazer a configuração pressionando o inferior ou superior direito do relógio. A mesma coisa vai valer para esse outro piscando aqui que é o minuto, tá? Superior ou inferior direito do relógio para fazer a mudança. Aqui ó, é o ano, você vai fazer a configuração com o superior ou inferior direito do relógio. A piscando aqui é o mês, logo do lado dele é o dia do mês, que você pode fazer a configuração da mesma forma, com o botão superior ou inferior direito. Pressionando novamente aqui, galera, é para você deixar o tom de operação dos botões no mudo. Você pode tirar o bip quando você aperta os botões ou deixar ele ativo. Você pressiona aqui, ó, o botão inferior direito, agora o relógio está mudo. Se você pressionar de novo aqui, ele vai estar emitindo som quando você pressionar os botões. Aqui, galera, LT significa Light Time. Você pode deixar a configuração para 1 ou 3 segundos, ó. Pressiona aqui inferior direito, você muda para 1. Se você pressionar de novo, ele vai mudar para 3, que são 3 segundos que a luz do relógio vai ficar ativa. Pressiona novamente, ele volta lá para o início, que foi o ajuste de hora. Feito isso, galera, você ajustou a hora, o calendário e tudo mais, você só vai pressionar aqui, ó, superior esquerdo, e o relógio vai voltar a hora padrão, né? E o analógico aqui, ele vai buscar o ajuste que você fez no horário digital. Aí a hora analógica aqui vai ficar ajustada de acordo com o digital. Aqui no visor inferior direito, aqui no visor inferior, vocês estão vendo a hora e o segundo. Pressionando aqui o botão superior direito, você muda para o modo de exibição. No caso, agora ele está mostrando o calendário, ó. Dia do mês, o mês... E aqui o mês escrito só a palavra aqui, ó, tá vendo? O dia da semana, quero dizer, ó, dia da semana, o mês e o dia do mês. Pressiona novamente, ele volta para aquele a exibição padrão, né, que é a hora e o segundo. Pressionando novamente aqui, você tem o ajuste da contagem regressiva, galera, ó. Para você poder fazer o ajuste, é só pressionar aqui, ó, superior, direito, esquerdo e segurar. E ele vai te dar acesso à configuração da contagem regressiva. Esse relógio aqui ele tem uma contagem máxima de até 60 minutos, tá? Pressionando superior e inferior direito, você faz essa alteração aí entre as opções que são fornecidas. Vou pressionar aqui, ó. Ele vai parar de piscar. Uma vez ajustada a contagem regressiva, ó, você aperta aqui que dá início à contagem regressiva. Pressiona aqui, reseta. Agora são o fuso horário, ó. Se você pressionar aqui o botão inferior direito ou superior direito, você pode ir fazendo a mudança desse fuso em questão. Na verdade, é só o botão inferior direito que faz a mudança. O superior direito aqui nessa função ele não fica ativo. Aqui, galera, é o alarme, tá? O relógio aí possui 5 alarmes, sendo que um deles é o alarme soneca, mais o bip de hora, que é esse SIG aqui. Você pode ativar ou não o bip de horas pressionando o botão superior direito do relógio. E a mesma coisa vai valer para os outros alarmes também. Eu vou pressionar aqui. Repare que aqui no meio onde está escrito ALM apareceu um tijolinho ali em cima. Isso está indicando que essa função está ativa. Eu apertei de novo e eu desativei ela. Para você poder fazer o ajuste do alarme, você vai selecionar o alarme que você quer fazer o ajuste, né? E vai pressionar o botão superior esquerdo. Ó. Vou pressionar e segurar. Viu? Aí ele entrou no modo de ajuste. Para você fazer o ajuste, é só você pressionar o superior
ou inferior direito do relógio que ele faz o ajuste. Pressiona novamente aqui o botão inferior esquerdo, ele vai mudar para o minuto, vai funcionar da mesma forma, botão superior ou inferior direito para fazer o ajuste. Feito todos esses ajustes, você só vai pressionar aqui, ó. Acabou, está feito o ajuste do alarme. Reparem que quando você entra no modo de ajuste, você entra para ajustar um alarme, automaticamente ele é ativado, mas não tem problema, é só você ir aqui no superior direito e desativar caso você não queira mais. Isso vale para todos os alarmes, inclusive o alarme soneca, tá? Agora aqui, galera, é o cronômetro, ó. O botão inferior direito inicia, inferior direito para, superior direito reseta. E esse relógio aqui ele também tem a função de hora-alvo, né? Tempo-alvo aqui no cronômetro. Você vai pressionar aqui ó, o botão superior esquerdo do relógio, ó, ele vai ativar e agora você seleciona um horário-alvo para você. Tá vendo aqui? Ó, TJT significa target, hora-alvo, tempo-alvo, enfim. Você pressiona aqui, ó, inferior esquerdo, você muda, agora foi para o minuto, ó, você pode selecionar da forma que você quiser. Pressionando novamente está aparecendo ON, que é para você ativar ou não essa função aqui, tá? Eu vou deixar desativado mesmo. Tá feito o ajuste aqui da zona da hora-alvo, caso você quisesse configurar, né? Tempo-alvo aqui, novamente, inferior ou superior direito. Você faz o ajuste, lembrando que você tem que ativar a função aqui também, tá? Feito esse ajuste, você pressiona que ele vai voltar lá para o modo de cronômetro. Ele volta a hora normalmente depois que você já passou por todas as funções aqui do relógio. Esse relógio aqui ele tem a função de início imediato do cronômetro, tá? No modo de hora, você pressiona aqui, ó, o inferior direito, ele já entra no modo de cronômetro no automático. Sendo que ele só vai entrar no modo de cronômetro automático se ele estiver zerado. Se ele tiver já alguma marcação em andamento, ó, vou deixar aqui selecionado, ó, vou voltar lá para o modo de hora, cadê? Aqui, ó, modo de hora. Se você pressionar, ele já não inicia mais o cronômetro, ele te mostra que tem um horário, tem uma marcação em andamento. Ainda nessa função aqui, ó, se você pressionar o superior esquerdo, você pode conferir a hora-alvo que você configurou. Ó. Você pressiona aqui, como não está configurado nenhum, ele fica zerado. Tá vendo? Target 0. Então, é só pressionar o superior esquerdo aqui que vai resetar o cronômetro do relógio. Esse relógio aqui, galera, você precisa fazer a configuração do ponteiro, tá? Para que o ponteiro fique sincronizado com a hora digital também. Como que você vai fazer isso? Você vai pressionar e segurar aqui ó, o botão superior esquerdo, vai aparecer Set, Hold, você mantém, ó, H7, Hold, viu? Pressionou, apareceu ali no caso. Tá vendo que ali embaixo ele está piscando 000? Isso ali é para indicar que você tem que colocar os ponteiros nessa posição aqui, que é a 0 hora, tá? Aqui ele já vai ficar na posição correta, porque eu já tinha feito a configuração desse relógio anteriormente, tá? Então, os ponteiros têm que ficar indicando na posição 12 horas aqui, que é o 0 do relógio. Pressionando no superior direito e o inferior direito, você vai conseguir fazer esse ajuste aí bem facilmente. Feito esse ajuste, galera, é só você pressionar aqui, ó, superior esquerdo, e o relógio vai voltar a exibir a hora normal sem problema nenhum. Vai dar um tempinho aqui, pronto, acabou. Tá feito o ajuste da hora. Esse relógio aqui, galera, ele tem luz, tá? A luz dele é aqui embaixo. Você pressiona esse botão que a luz dele vai acender. Fica aqui, ó, um pouco depois das 6 horas, digamos ali que 6:01, 6:02, tem um LED que é branco. E eu vou mostrar para vocês aqui agora. Eu vou apagar a luz do cenário para que vocês possam ver a capacidade de iluminação que esse relógio tem. Tá aí, galera. Não escureceu muito, mas foi o suficiente para que você possa enxergar
o LED em ação, tá? Como vocês podem ver aí, ó, é aquele LED sobreposto. Eu particularmente não gosto desse tipo de iluminação, tá? Não gosto. Para mim é pouco eficiente, porque o ponteiro desse relógio aqui não é fluorescente, então ele não te dá uma iluminação 100% eficiente. Eu gostaria que fosse o digital, aqui tivesse aquela electroluminescência aqui no módulo digital para eu ficar mais confortável. Mas tem a luz aí para quem tiver curiosidade ou quem quiser usar. Tem a luz aí, embora não seja das melhores no meu ponto de vista. Galera, esse relógio aqui eu já fiz um vídeo, na verdade eu fiz 2 vídeos, né? Só que são vídeos antigos do GA700, que um é a edição comemorativa, né? Aquele que é 35 anos da G-Shock, que ele é transparente, tem os detalhes dourados aqui e tal. E tem um outro que eu fiz também mais antigo ainda. Os dois são GA700, assim como esse, mas eu trouxe esse vídeo novamente para poder trazer o relógio, né, a configuração para os moldes atuais aqui do canal. Por isso que eu estou fazendo o vídeo de novo, e tem muita gente que não viu o antigo, mas vai ver esse mais atualizado aqui no canal, tá? Então eu fiz novamente esse vídeo aqui, porque eu achei que era necessário, tendo em vista os vídeos mais antigos aí do canal, que eu pretendo refazer alguns. GA700, galera, assim, tá entre os relógios analógicos e digitais que eu mais gosto. Em primeiro lugar, o GA100, gosto demais daquele modelo, inclusive eu tenho um. Tem esse aqui que é o GA700, que eu também gosto demais desse modelo, ele é bem robusto, bem forte, né? Um relógio assim imponente e tal, e dependendo da cor ele fica muito mais apresentável, mais legal de usar. Esse relógio aqui ele também é muito modular, né? Na parte estética dele você consegue encontrar esse kit bezel aqui com extrema facilidade no Brasil, na gringa, né? O AliExpress você encontra muito tranquilo e é bem fácil de você poder fazer a troca desse kit bezel aqui, caso você sinta a necessidade, tá? É um relógio aí com funções, digamos que simples, né? Se você for comparar com o G-Shock atual que tem aí no momento, ele é um relógio com as funções simples aí, mas é um relógio muito bom para usar no seu dia a dia. Você que é um militar, você que é um praticante do Airsoft, ou você não é nada, só curte a temática militar, também é muito interessante, muito bonito esse modelo aqui. E tem diversas cores também, e collabs e tudo mais. Então é um bom relógio para você ter aí. Tá bom, galera? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou, dá um like, comenta, pergunta, compartilha, se inscreve aí no canal. Interage com o vídeo, porque toda e qualquer interação que você fizer ajuda demais no crescimento aqui do canal na plataforma. Aqui embaixo, galera, vão ter vários links importantes para você conferir, inclusive o link para você comprar esse relógio aqui, caso você queira. E o link do grupo no Telegram também está aqui embaixo, junto com os outros links, né, que é o Instagram aqui do canal, um monte de coisa. Só você entrar lá e dar uma olhada para se inteirar. Beleza, galera? Então vou ficando por aqui. Valeu, fui!